O Felipe Coutinho foi apresentado oficialmente para a imprensa. Aí, calma aí. Aí o povo fala assim, foi no dentista. Foi no dentista, Vene! Pra cima da gente! A quinta-feira é final de semana pra muita gente. Foi no dentista, Pedrosa! Olha, brincadeira, foi mesmo. O nosso Lucas Pedrosa foi lá ontem conferir essa entrevista, essa apresentação do Felipe Coutinho e mostra pra gente. Fala, Pedrosa! Talvez tenha sido a melhor semana do vascaíno em 2024. Aliás, talvez não. Com certeza foi. A maior joia que o clube produziu no século XXI, Coutinho foi apresentado na sede náutica da Lagoa, com direito à brincadeira do presidente Pedrinho e a música A Barreira Vai Virar Baile, hit de sucesso na volta do Cria. A barreira vai virar baile, a barreira vai virar baile. Além de toda a paixão e carinho pelo Vasco da Gama, um dos grandes motivos para Felipe Coutinho voltar ao Gigante da Colina nesse momento é sem dúvida o seu instituto. Coutinho fala em devolver para a sociedade o que ele ganhou com o futebol. E nessas palavras, disse que o Vasco da Gama o inspirou. Cresci dentro do clube, estudei no clube, na escola lá do Vasco. Isso foi fundamental para mim, para o meu crescimento, porque a gente acredita muito que na educação, através do esporte, da cultura, então é um pouquinho daquilo que eu posso devolver para a sociedade do que aquilo que o futebol me deu. Depois do anúncio, após a apresentação, a grande expectativa da torcida do Vasco é saber quando o novo camisa 11 do Vasco da Gama vai estrear. E o Coutinho falou que se dependesse dele, já teria jogado até contra o Corinthians. A minha vontade era estar em campo ontem, já. O contrato de Felipe Coutinho com o Vasco é por empréstimo de 1 ano junto ao Aston Villa da Inglaterra. O Gigante da Colina ainda terá prioridade após o fim do empréstimo, caso queira comprar o craque com passagens por Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique e Seleção Brasileira. Após 14 anos longe de casa e brilhando no futebol mundial, Coutinho ainda será recebido com uma grande festa amanhã, em São Januário, a partir das 11 horas, e que contará com artistas vascaínos e o abraço da apaixonada torcida do Vasco. Adivinha o que vai acontecer? É isso mesmo, a barreira vai virar baile. A barreira vai virar baile. O MC Darlan, que é o dono dessa música, né? Ele tava aqui ontem, aliás, nossos cortes no Twitter estão bombando, um sucesso essa música enorme. Até quem não é Vasco passa o dia inteiro com essa música, porque é uma música realmente que é uma música chiclete. Agora, ô Vene Casagrande, eu fico muito feliz em ver essa cena pelo seguinte, vocês sabem como a gente vive de futebol, principalmente de futebol carioca, né? E a gente fala de um futebol carioca, eu tô falando aí agora, nesse momento de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, a gente fala de um futebol carioca que até hoje ele é um futebol a nível nacional. Se a gente vai em qualquer canto do Brasil, a gente pode achar um torcedor do Vasco, um torcedor do Fluminense, do Fogão ou do seu Flamengo, Vene, porque a gente tem essa questão, isso vai muito em algum momento do rádio, da história do nosso rádio, da nossa comunicação, como a gente consumia o futebol, e as ondas de rádio chegavam do Rio de Janeiro para o Brasil. Então, as pessoas de fora do Rio de Janeiro escutavam o futebol carioca. Por isso que a gente tem essa questão tão espalhada pelo Brasil e vai perdurando, vai passando de pai para filho e tudo mais, de mãe para filha e tudo mais. E isso aqui, trazer um cara desse tamanho, trazer um Thiago Silva, se reforçar como está fazendo o Flamengo, como está fazendo o meu Fogão, isso é tão importante para a gente perpetuar isso, Vene. A gente viu que em algum momento, financeiramente, a gente ia entrar num limbo aqui no futebol carioca e a gente está vendo que a gente está conseguindo respirar e talvez até ressurgir das cinzas, né, Vene? É exatamente isso. E a chegada de jogadores como a do Felipe Coutinho ao Vasco da Gama ajuda também, por exemplo, o Vasco da Gama a conseguir garimpar novos torcedores. Porque eu tenho certeza que o jovem, a criança jovem lá, que está começando a entender o que é futebol, vai torcer pro Vasco da Gama ou vai começar a torcer pro Vasco da Gama por causa de um atleta como esse. Assim como o Gabigol foi importante no Flamengo, a chegada do Marcelo ao Fluminense, o Thiago Silva retornando também, o Botafogo fazendo contratações de peso e agora a chegada do Coutinho, que para mim é uma baita contratação. Óbvio, a gente ainda não sabe como é que vai ser o Coutinho com a camisa do Vasco dentro de campo. Posso mas dizer, a esperança por enquanto, nem importa. Olha isso, Vene. Olha, a chegada dele mexe. Eu, particularmente, eu tava torcendo para a chegada do Coutinho. Porque o Coutinho é um jogador que faz
um torcedor rival ir ao estádio para poder assisti-lo jogar. E assim, é um Coutinho que ainda pode render muito. Ele tem 32 anos, se não me engano. Então, uma contratação super de peso, independentemente se é empréstimo, em definitivo. Eu acho que o torcedor vascaíno ele tem que degustar esse momento. Porque não é todo dia que você consegue uma contratação de um craque como esse. Só para o torcedor entender, quando o Barcelona perdeu o Neymar, entre aspas, o Barcelona contratou o Coutinho para a vaga do Neymar. Olha a estatura do nível do jogador que está chegando ao Vasco da Gama. Então é um jogador que com certeza aumenta muito a prateleira do elenco, a qualidade técnica do elenco. E um beijo também para Pedrinho, que faz E sabe o que eu fico pensando? A gente vê jovens surgindo hoje no Vasco. JP, Estrela, tem o Caio Lopes que estreou com 16 anos, a gente pôde ver o vídeo dele emocionante da família. Você imagina esses jogadores podendo conviver no dia a dia com o Felipe Coutinho. Isso deve ser algo absurdo, porque o Coutinho é exemplo. Eu, por exemplo, eu ia querer saber como o Coutinho almoça, como ele segura o garfo. Porque assim, você tem que seguir um exemplo como esse, sabe? Que é um exemplo de sucesso. Quando o Vene fala que é exemplo, é mesmo. Como o Pedrosa trouxe na reportagem, o Coutinho foi formado na escola do Vasco, né? O Coutinho é da base mesmo. Assim como o Pedrinho. O Pedrinho, que hoje é o presidente, também foi formado no Vasco da Gama. E o Coutinho a gente vê. E aí, esse momento do Vasco ali, o Pedrinho sendo presidente, o Coutinho voltando e o Vasco fazendo uma sequência tão boa. Congela essa imagem. Isso aí é pro vascaíno comemorar, Inclusive, tem que elogiar o Pedrinho. Muito, elogiar demais. Foi importante na contratação do Felipe Coutinho. Foi importante na contratação do Felipe Coutinho, ele fez isso de forma pessoal, ele mesmo correu atrás de tudo, né? Claro que ele tem um staff que ajuda e tudo mais, mas o Pedrinho foi esse personagem importante e tá sendo um personagem importante para pegar o Vasco de um lugar, não tô nem falando financeiro não, porque isso ainda tá se resolvendo. Tô falando de um lugar esportivo. O Vasco passou o ano passado inteiro na zona de rebaixamento e esse ano estava indo pro mesmo buraco. É questão anímica, né, Exato, exato. E aí o Pedro vai e faz todo esse trabalho em que ele entende demais de Vasco da Gama, com todo o caráter que ele tem, com toda a capacidade que ele tem de fazer leitura de futebol, faz escolhas, porque o futebol é feito de escolhas. O próprio semblante dele melhorou. Porque o Pedrinho, ultimamente, estava cheio de olheira. Agora ele tá sorrindo, né, amigo? Tá tocando funk. Beijo pro Pedrinho aí, todo mundo que trabalha com ele. Mais confiante. E o momento do Vasco é bom, é uma sequência de bons resultados. Estava olhando isso agora. Se não me engano, são 3 vitórias consecutivas. Exato. Já está com 20 pontos, já é o 10º colocado na tabela. Assim, eu tô pensando em qual é o impacto da chegada individualmente, sabe, para o futebol como um todo. Tipo assim, chegou o Coutinho, isso muda o patamar do Vasco? Então, assim, o Vasco já rende um futebol melhor. O Rafael Paiva organiza melhor esse time. O Vasco consegue os resultados. Porque no futebol não adianta, jogou bem, mas não ganhou. Então a cobrança vem. Então aquele pessimismo de pensar na parte de trás da tabela começa a mudar, mas com os pés no chão. O Vasco realmente atinge nesse momento do campeonato, está em 10º lugar? 10º lugar, meio da tabela ali. Então, com a chegada não só do Coutinho, mas o Souza também chegou, né? E o Alex Teixeira. Isso. São jogadores mais experientes, mas com a qualidade técnica muito boa. E sabendo utilizá-los em alguns momentos juntos, ou um no banco e para entrar depois, a gente olhava, qual era a opção? A gente falava do Payet. Sim. Porque o Adson ainda não estava jogando bem, o David não tinha encaixado ainda. E são outras características, né? Mas assim, era o Verratti para fazer gol e faz gol. Ontem nem precisou. E o Payet, agora, a gente está olhando assim, o Piton voltou da contusão e voltou muito bem. E o Paiva montou um sistema para dar liberdade para ele sair. Com os volantes, o Matheus, que era muito cobrado pela torcida, tá jogando bem demais. É verdade. Tá jogando bem. O Hugo deu uma proteção na frente da zaga. Então, é mérito do treinador e os jogadores evoluíram, cresceram. E com a chegada de novos atletas, é claro que cria uma expectativa melhor. O Vasco tá com mais opções agora. Eu e o Pascoal falavam, precisa de umas... Eram 5, né? Aí depois a gente começou no 6, aí depois virou 5, aí 4 e tal. Chegando. Então agora tá chegando mais. Então já é uma opção pro treinador diferente. E com a torcida que tem, essa camisa,
essa esperança melhora muito. Sim. Ô, Pascoal, essas contratações aí já te agradam? Para, de repente, não pensar mais em fugir do Z4 e sim em ficar numa zona de Sul-Americana, quem sabe um pouco mais acima na tabela? Eu acho que com o Felipe Coutinho, e quando o Payet estiver bom, e com o Felipe Coutinho, o time do Vasco atinge um nível um pouquinho mais para frente do que 10º lugar. O Vasco, acho que é para brigar um pouco mais para cima. Né? Não vai ser, como disse o ex-dirigente do Vasco, que o Vasco não ia mais passar vergonha. Não, o Vasco não vai passar vergonha esse ano. Mas o que a gente espera do Vasco da Gama, eu pelo menos espero do Vasco da Gama, é o Vasco brigando nas 4 primeiras posições do campeonato. Mas ainda eu entendo que não. Né, o Coutinho vai levar o quê? 1 mês, 20 dias para estar pronto para jogar. Ele já quer estar pronto para jogar na semana que vem. Eu não sei como é que o nível físico que ele está, as avaliações serão feitas para saber quanto tempo ele pode jogar. Então tudo isso deve ser feito, né? E outra coisa, bem pensado, porque o Coutinho é um jogador que se machuca muito também. O Coutinho é um jogador que se machuca, então ele tem várias contusões na carreira. Então ele precisa ser bem trabalhado nessa fase. Grave, né? Nessa fase de apresentação dele, de chegada dele, tem que estar bem trabalhado para poder chegar. Agora, gente, o cara que chega com o amor que ele tem pro Vasco, o carinho da torcida por ele, o que foi feito para trazê-lo, é tudo muito diferente. E a gente sabe que a torcida do Vasco, o que faltar dentro do campo, a torcida inteira do lado de fora. Agora, olha que curioso, né? O Coutinho chega e o Coutinho já foi objeto de desejo de outros clubes aqui no Brasil. O Flamengo foi um deles e aí tem a cláusula, né? É uma cláusula de 100 milhões para, se por acaso ele for negociado com outros dos 3 cariocas, com Flamengo, Fluminense e Botafogo. Acho que não é a intenção de nenhum dos 3 agora pagar esse valor para ter o Coutinho. Também se manifestou agora, né? Sim, recentemente. Bem lembrado, Pascoal. Mas não vai parar aí não, né, Dani? O Vasco tem uns 3 nomes aí já engatilhados. O presidente lá, né? Pedrinho, experiente como jogador e tal. Também ia dar uma mão, né? Ele ajudava também, ele ajudava. E o Felipe também. O Felipe, o Pedrinho, o Felipe Coutinho, nossa. Ele deu entrevista hoje aí e tal, e ele quer ser cauteloso. Às vezes ele também quer ser diferente. E o Pedrinho, essa aí de dizer que não vai dizer se ele é interino ou não, porque você quebra paradigmas. É o seguinte, enquanto o Rafael estiver ganhando, vai ficar, você não vai gastar dinheiro com o outro. É que ele arrumou uma maneira mais bonita de falar, então. Não, ele sabe o que eu penso dele. O que você pensa, Pedrinho? Imagina o seguinte, filho, tá ganhando, tá tudo certo. Você jogou 6, ganhou 4, perdeu 1 e empatou uma, tá ótimo. A frase do Maicon, lembra? Na primeira passagem do Paiva como interino, que foram entrevistar o Maicon. Na Copa do Brasil. Isso. Primeiro jogo. Eu queria também falar uma coisinha pra vocês, hein? O nosso treinador não é interino, não. Ele é o treinador. Ele é o treinador do Vasco. Exato. Ele é funcionário. Então é isso mesmo. Então. O Paiva é funcionário do Vasco, remunerado pelo Vasco e é treinador do Vasco da Gama. No momento, ele não é o principal treinador já dito pelo presidente. Não vai dizer, Zinho, porque se ele perder 2 jogos, tem que demitir ele. Claro. Aí fala, pô, mas só deu 2 jogos de efetividade. Não é tirar do cargo dos treinadores e deixar mas se ele falar, agora é ele... Na carteira de trabalho dele, tá lá treinador. Assim como o Marcão no Fluminense. É isso aí. Então ele é o treinador e vai ficar enquanto tiver os bons resultados. Todo mundo querendo saber se ele vai ser efetivado, se vai ser interino, não precisa falar. Enquanto estiver ganhando, amigo, é você é o treinador. É mesmo porque... Qual é o treinador que está sendo falado aí que está antes? Até ouvi falar o nome até do Filipão. Sim. Lembra? Para o Vasco, você fala? Para o Vasco. E agora parou. Não vê ninguém mais. O próprio Ramon podia voltar. As fontes, né? O próprio Ramon podia voltar. Mas não tinha vários nomes. A gente mesmo ficou falando. Sim. Aí eu até bati que, podia ser o Jorginho, porque já trabalhou com o Pedrinho e tal. E eu vejo que agora não tem mais fonte de ninguém. Ninguém mais fala mas de o cara tá ganhando, ninguém especula. E outra, tá certo o presidente do Pedrinho pensar em direcionar dinheiro para reforços. Claro. Ele tá falando uns 2 ou 3 e falou, não, a gente... Ele vive uma situação difícil por falta de dinheiro, né? Como vive o Corinthians, não só por falta de dinheiro, como de crédito mesmo, de credibilidade. Então, a concorrência é difícil. Aquela história, quer ir pro Corinthians, quer ir pro Vasco? Como é que tá o mês lá? Como é que tá pagando? Não, mas estão te chamando
semana lá pro Fortaleza. O cara vai correndo, pega o primeiro avião, que sabe que vai receber em 30 dias. E aí é difícil. Então ele vai atrás de um jogador, fica lá, namora o cara. E no caso do Coutinho era diferente, com toda a relação que ele já tinha com o Vasco. Aí era difícil outros concorrerem, porque tinha aí o peso do amor que o Coutinho tem pelo Vasco. Mas no mercado é difícil. O Corinthians, eu tô brincando, vai buscar Charles, o cara no PSV. Eles têm que inventar os caras mesmo, um cara que ninguém foi atrás. Porque se outro clube for, provavelmente o jogador vai preferir. Uma ligação afetiva. Independentemente da grandeza das camisas de Vasco, de Corinthians, é óbvio, times com muitas glórias, mas é o dia agora, o cara pergunta pro outro lá, Rosinho, você está recebendo em 30 dias ou 90? É isso, o cara telefona pro outro. Nesse momento, eu acho que a expectativa de projeção até o fim do campeonato do Vasco, ela é muito diferente da do Corinthians, né? O Vasco se credencia a estar na parte de cima da tabela, enquanto o Corinthians tem que olhar a parte de baixo. Ele tá a 6 pontos do